Olá, começando mais um programa Comando Geral, hoje com prazer e honra, imitando aqui meu amigo Edivaldo Ribeiro, parafraseando Edivaldo Ribeiro, recebemos com prazer e honra, né, nosso amigo Rafael com dois L's, Milas com dois L's, né? E já começando, né, sempre as pessoas confundem o sobrenome do Rafael Milas com os nossos amigos lá do Grupo Centro-Oeste Popular, enfim, que também assina Milas, mas não são parentes, se conhecem talvez aí, né, Rafael, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aliás, vai aqui minha admiração, meu carinho, meu abraço, meu respeito a todos lá do Grupo Centro-Oeste Popular, né? Rafael Milas é marqueteiro político, já tem uma história. Eu, ao longo dos meus 57 anos de idade, que faço agora no próximo dia 24 de março, a gente já percebe que é um marqueteiro da nova geração, né? É um marqueteiro das redes sociais, das mídias sociais, ligado no mundo da inteligência artificial, o que é legal, o que não é legal, o que pode, o que não pode, como cuidar da sua campanha política sem que você cometa pecados ou excessos que futuramente possa te causar qualquer problema. Então, é o homem do marketing político, por isso nós o convidamos para estar aqui conosco hoje. E tem também um podcast bastante famoso na cidade, todo o estado, o Brasil conhece, que é o podcast Tudo Menos Política. Mas, aliás, só falam de política, né? Vou provocar ele daqui a pouco sobre isso. Seja bem-vindo, Rafael Milas. Muito obrigado, Éder. Muito obrigado, pessoal. E já começar dizendo, viu? Já fica aqui o convite público. Agora em abril retornaremos com o programa, né, nosso recesso de começo de ano, e faço questão de ter você lá no nosso programa, porque você é um homem que conhece muito de política, sabe tudo de bastidores, e será uma honra entrevistá-lo lá. Irei com o maior prazer. Vamos falar da economia do Estado, como é a nossa visão, né, política para esse momento também. Acho que a somatória dos pedacinhos da pizza, sim, que cada um de nós entregamos, né, para o produto final é a que soma o bom sabor da coisa. E você sabe, a gente vai tocar no assunto de estratégia, de marketing político, mas você sabe que eu ando com uma teoria muito interessante, que o marketing digital político, ele ficou tão online, tão digital, que as pessoas esqueceram um pouco de ouvir as pessoas mais velhas da política e usar as estratégias offline, né? Que é uma coisa muito interessante, que eu acho que esse ano vai voltar com muita força. Colocar alma no vídeo? Exatamente, e também reutilizar também as formas offline, né, de comunicação, que por muitas vezes deixou de lado, achando... Para quem é um troglodita como o Éder Moraes nas redes sociais, o que é o offline? O offline seria assim, antigamente que se fazia muito, né? Muita panfletagem de rua, outdoor acho que nem pode mais, mas assim, pré-campanha pode, aquele boca a boca, reuniões presenciais mesmo, lideranças de bairro. É o corpo a corpo. É a visita, é sentir o calor humano, é tomar o cafezinho. Isso é necessário para se complementar com o produto final digital. Porque uma coisa que o marketing digital faz, e que é um lado ruim, por outro lado, é que a gente consegue criar uma persona, que é o que a gente chama, pessoal. Persona são as qualidades e direcionamentos do candidato, né? A rede social, ela consegue fazer você acreditar que a pessoa é uma coisa que muitas vezes ela não é. Isso é ruim por um lado, porque a gente acaba criando, e é uma meia-culpa que eu faço aqui, que já fiz muito de pegar personagens e transformar em heróis. Porque a experiência de vida me mostrou que isso é ruim. A gente criar uma persona de um político apenas mostrando virtudes, é como se ele fosse o salvador da pátria, enfim. Isso é uma coisa ruim que a rede social trouxe para a política, porque ela transformou a política no espetáculo, e que é ruim, né? Eu acho que nós temos que voltar para a política como ela é. Como que você define uma estratégia política no momento em que um cliente te procura? Mas antes de responder essa pergunta, queria que você falasse qual foi o seu primeiro insight, né? O seu primeiro trabalho na área do marketing político, aí, na questão digital e tal, que você coloca como, olha, comecei por aqui e aí não abandonei mais. Cara, você sabe que o meu pai ele foi um dos pioneiros de rádio no Brasil, assim, na questão de departamento de eventos, né? E eu cresci nesse meio de rádio e TV por causa dos meus pais, e a partir de 2004,
2004 eu comecei como editor de vídeo de campanhas, né? Inclusive fiz grandes campanhas aqui em 2008, 2010, 2012 e foi quando começou a me interessar muito essa área digital que estava no comecinho, né? E em 2012 eu fui para Brasília trabalhar no Congresso Nacional, inclusive atendi Júlio Campos. Eu acho que foi um dos primeiros políticos que teve rede social e era eu já lá naquele comecinho, que era só o Facebook, era aquela coisa começando, gravações de vídeo, dia a dia do político. Isso foi em 2012, né? Já está em 2024. E de lá para cá eu vim me aperfeiçoando, né? Até que em 2018 eu tive a primeira oportunidade com o deputado Ulisses de fazer uma campanha sozinho, de realmente ser testado, né? De pegar um candidato... Vou te interromper só um pouquinho, porque o Ulisses Moraes era uma figura absolutamente desconhecida. Sim. Né? Sim. Não é desconhecido do ponto de vista de desmerecimento, não. Desconhecido, assim, do público. Da política, de repente, né? Você vê um deputado eleito, né, com a quantidade de votos que ele teve, eu falei, algo de anormal aconteceu nos bastidores. Era esse trabalho. Era esse trabalho, só que assim, foi um trabalho de formiguinha. Em 2016, eu assumi as redes do Ulisses. Até então, ele era ativista do MBL. E comecei a procurar pautas no interior, ficar fuçando o site, notícias do interior todo, para saber o que está acontecendo, para fazer vídeos, de novo, daquele modo que hoje eu considero já ultrapassado, que é do político herói. Ele pegava, sei lá, uma notícia do interior e fazia um vídeo bravo, brigando. E 16 até 18, só nisso, todos os dias, achando pauta, gravando. Ele foi crescendo muito nas redes sociais por causa disso, ao ponto de, em 2018, a campanha inteira dele ter custado R$80 mil. Entendeu? Então isso aí, para quem é da área do marketing político, é da área da política, sabe que é um valor muito, muito baixo para eleger um deputado estadual aqui em Mato Grosso, né? Mas foi por causa das redes sociais, né? E como você define, voltando à pergunta, essa questão da estratégia do marketing político, né? Você vai receber aí candidatos, evidentemente, vão te procurar por auxílio em redes sociais, porque conheço o Rafael e o trabalho dele. É o melhor. Ah, obrigado. Que isso. Se tiver que indicar para alguém aí, Cuiabá, quem quer que seja. Aliás, o Giorgio Aguiar, né, que já colou aqui, estão juntos, e o Giorgio tem tido uma visibilidade muito grande nas redes sociais, contando a história de Cuiabá, né, mostrando Cuiabá para o mundo, né. Essas estratégias como são definidas? Você deu um ótimo exemplo. O Jorge é um ótimo exemplo para explicar essa resposta, porque o Jorge, em 2019, quando a gente de fato começou a se conhecer, a trabalhar junto, e o Jorge chegava a gravar alguns vídeos também nesse estilo, meio bravo. Teve uma vez que ele subiu num poste na Miguel Sutil para arrancar uma faixa do prefeito. Daí eu olhei para ele assim, que essa é a minha especialidade na verdade, que é definir personas. O que é persona, pessoal? De novo, persona é aquela qualidade, as qualidades unidas de um político, de um candidato, que me ajuda a entender o que é melhor para ele na comunicação. Daí eu olhei para o Jorge assim e falei, Jorge, meio, né, óculos redondos, cara de gente boa, meio gordinho assim, advogado. Falei, Jorge, não tá combinando esse perfil seu bravo, cara, não tá colando. Falei, ele é uma pessoa também maravilhosa. Ele é maravilhoso. Falei, nós não trouxemos aqui. Não tem como deixar eu ajudar você, vamos mexer nisso aí. Foi quando eu criei a estratégia de não vamos ser agressivos, não vamos ser combatentes, vamos correr por fora. Vamos usar as qualidades dele, de cuiabano, qualidades dele de advogado, de pai de família, um cara que gosta muito de história. Vamos correr por fora, vamos contar a história de Cuiabá. E aí entra uma coisa bem interessante, porque quando ele faz esse papel de falar da história de Cuiabá, né? Evidentemente, não sendo historiador, vem aquelas críticas, muitas das vezes, daqueles que são da área, que estudam, enfim. E o que, na verdade, me parece, me corrija, né? Que a intenção não é ser o fiel da história, mas despertar o interesse naqueles e buscar a pesquisa para entender a história da sua cidade. Perfeito. Inclusive, a gente recebe algumas críticas, sim, mas algumas muito positivas, como do próprio historiador, o professor Suelmi. Suelmi Fernandes, um abraço para o Suelmi. Por muitas vezes o Suelmi fala, Jorge, você escorregou aqui nesse ponto histórico, não sei o quê, mas o próprio Suelmi fala, Jorge, você não tem obrigação, porque você não é historiador. Você é um comunicador, então tá de parabéns, mesmo
vez ou outra tendo uma diferenciação histórica ali, mas você está passando a mensagem. E às vezes nessa diferenciação é o ponto da discussão que gera a curiosidade. É isso, inclusive esse mesmo método eu estou agora replicando em Diamantino, Éder, com a doutora Monize Costa, porque Diamantino também é uma cidade histórica. Você vai fazer todo o marketing da doutora Monize Costa? Sim, inclusive já fica a dica aí, pessoal, já segue aí, Monize Costa, Monize com 2 N's, Z e Costa, Monize Costa, que é uma doutora, uma médica pediatra maravilhosa de Diamantina, ela é fantástica, ela é jovem, ela está respirando política, e ela já, assim, fora da política, já faz um trabalho maravilhoso com as crianças lá, né? Então eu acho que é desse tipo de pessoas que a gente precisa na política, né? Primeiro lugar, que não dependem da política para sobreviver. Isso. Né? São personagens assim como Jorge, a Monize. Se doando, né? A Monize é uma médica muito bem sucedida, é Diamantino, muito bem casada. Ela poderia só tocar a vida dela. Então, assim, pessoas como ela, como o Jorge, que não precisam financeiramente aquela coisa de viver da política, essas são as pessoas que nós precisamos. Né? E lá em Diamantino, estamos começando a contar a história da cidade. Vai pro ar agora, daqui uns dias, já o primeiro episódio, que é contar a história de Diamantino. Ela comunica muito bem, ela fala muito bem, é uma mulher maravilhosa, fica um abraço para ela aqui. Então, pessoal, vou cuidar, assim, serei responsável pelas redes dela e com certeza nós vamos ver ela vereadora de Diamantino. Amém. Todo o trabalho de marketing da campanha da doutora Monize vai estar nas mãos do Rafael Milas, conteúdo e tudo mais, né? E mais uma vez a gente reforça. Quando você leva a mensagem, transmite, especialmente com uma cidade como Diamantino, que tem 3 séculos de vida, né? Você não vai conseguir em 3, 4 minutos contar uma história completa. É importante que a população entenda que é o despertar para o seu filho, para a juventude, para aqueles que moram ali e às vezes não conhecem nem a história da própria cidade. Eu percebi que num dos vídeos que você produziu para ela, a introdução instrumental é o hino de Diamantino, coisa que ninguém usa e nem não conhece, né? Já mostrando o patriotismo, o amor pela terra e tal. Então isso é interessante, isso é questão de marca, né? Que a gente não tem como dimensionar. Mas deixa eu reconhecer uma coisa, essa ideia da trilha Diamantino veio justamente de uma pessoa muito querida que é do offline, que é da política antiga, que eu não tinha pensado nisso e vi a sugestão, Rafael, coloca a trilha, um pedacinho ali do Diamantino, porque de fato, é o que vai somar, cria uma conexão da Monize com o Diamantino, né? E o principal para mim, né? Por exemplo, tenho muita certeza que muitas pessoas não sabem que na igreja de Diamantino tem uma pessoa enterrada. Isso, É um dos primeiros. Eu vi pela história, vou assistir com calma, né? De que um dos padres, não sei, na história ela conta lá. E vai mostrar certinho. Está enterrado na parede esquerda, lateral ali da igreja. Então ela vai narrar, pelo que eu vi com você, vi você lá com drone, com duas câmeras, com produção e tal. Enfim, agora nesse momento, produzindo para ela, pessoa física, particular e tal, enfim. Não tem se falado em política, né? Até porque não pode, né? A gente tem falado ali da história, é criar identidade. A nossa estratégia é mostrar para o povo diamantino que a Monize Costa ela tem uma conexão com a cidade, fazer uma ligação da Monize com o Diamantino, mostrar que ela é uma profissional que trabalha lá, que mora lá, que paga seus impostos lá, é uma médica super respeitada. Casou com o Diamantinense. Casou com o Diamantinense, tem um consultório lá lindo, que faz inveja muito com o consultório de Cuiabá, inclusive. Bem estruturado. Então, assim, está mostrando que ela é uma mulher preparada. Agora, não é política, é contando história de Diamantino. Tem nada a ver com eleição, não tem nada a ver com nada. É só história de Diamantino. Geralmente, no meio de uma campanha política, especialmente nas redes sociais, muito agressivas, né? A polarização ela acaba acontecendo. Se você tem 70 candidatos a vereador numa cidade e alguém foca em você, acaba sendo bom. Sim. Porque você acaba sendo motivo da discussão nas mesas, né? Mas quando isso polariza numa majoritária, a coisa já complica mais um pouco. Como que você, nas suas estratégias, administra uma crise numa campanha quando ela surge? É identificar o fato, analisar, como é tratado isso? Existe um alerta sempre ligado aqui? Existe assim, em campanha política, geralmente o profissional do tráfego contratado pela gente, ele consegue fazer o monitoramento dos assuntos que as pessoas mais estão comentando
na rede do candidato. Então, muitas vezes aparece muitas críticas para um setor, ou ela escorregou em tal coisa ali. Então, muitas vezes, a estratégia é silenciar mesmo, é você não tocar no assunto, esperar que o assunto esfrie. Mas também tem a estratégia da vacina que a gente chama, que é muitas vezes, se for um erro de fato ocorrido, de reconhecer o erro ali, falar sobre ele, que por muitas vezes, quanto mais você fala sobre algo, por mais negativo que seja, você reduz as chances das pessoas usarem isso contra você. Que você mesmo já falou, o candidato já assumiu, comete tal coisa, isso aconteceu mesmo e é isso, bola pra frente. Você mina o adversário de ir para cima do seu candidato. E tem muita bolada nas costas, às vezes do concorrente que está incomodado, coloca um terceiro para bater, né, esconde a mão, não aparece. Esse dia eu vi algumas críticas inomináveis aí num site, né, e enfim, a pessoa esquece que não existe obscuridade que a luz não consiga chegar na internet. Perfeito. Aí o cara deixa lá o ID do celular, se você vai buscar, você acha a localização de onde partiu a mensagem. Quer dizer, você vai na delegacia de crime cibernético, faz a queixa-crime, instaura um inquérito para investigar, daqui a pouco está lá a polícia prendendo e tudo mais, não sabe por quê. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Não, e agora vou deixar uma dica, que são chamados haters, né? Essas pessoas que gostam de comentar política. Pessoal, a lei é bem simples. O que não pode na vida real, não pode no digital. Você não pode chegar na rede social de um político qualquer e desferir ataques e palavras, né, de baixo calão, porque você vai ser responsabilizado. Fora isso, fica a dica, pra quê? Não precisa. Tipo assim, não precisa você parar seu tempo, seu dia do seu trabalho, para você comentar na rede de alguém apenas para deixar o ódio, cara, você está ganhando nada com isso. E é o chamado desvio de rota, né? Você não está vendo que você está no rumo certo, vamos desviar aqui, porque vamos segurar, não adianta. Quando a gente tem a experiência, está com um marqueteiro que conhece as entrelinhas do assunto, a gente caminha com mais tranquilidade. Então é importante você ter um marqueteiro que conheça do que está fazendo. A gente vai para um breve intervalo comercial, temos mais assuntos aqui, vamos conversar bastante coisa com o Rafael. Eu tenho certeza que interessa muito a você, principalmente que é pré-candidato, né, a qualquer cargo eletivo agora, a vereador ou a prefeito. E também interessa a você, eleitor, para se vacinar nas redes sociais, saber aquilo que está vindo com veneno, né, aquilo que está vindo com a segunda intenção aqui por trás, muitas das vezes de contar a história de um para machucar o outro, sem conhecer a história do um que está tentando. Então, você tem que estar vacinado, ter a sua mente com quem realmente tem compromisso com a sua cidade. Um minutinho, a gente está de volta. De volta aqui nos nossos comerciais, conversando com o nosso amigo Rafael Milas sobre marketing político, né? É isso mesmo. E como que você planeja, em curtas palavras, a mobilização dos eleitores, né? Vamos dizer que nós estamos lá no período da campanha. Eu preciso mobilizar essa galera. Como você faz esse trabalho de uma forma que haja adesão, de uma forma que atendam a esse chamamento, de uma forma que se identifica com o candidato, que não é uma coisa fácil. Não é. Se estiver falando de mobilização digital, é uma coisa mais técnica, né? Que a gente geralmente tem um banco de dados aqui em Mato Grosso, nossa empresa, de quase 1 milhão de pessoas cadastradas. Seria a parte técnica, né? Agora, mobilização do candidato em vídeo, chamamento, eu vou te falar uma coisa, é uma coisa que as pessoas confundem muito na política. Geralmente as pessoas acham que o que move as pessoas na política, né, o candidato, é falar sobre esperança, né, algo que toca as pessoas, mas não. Tem pesquisa sobre isso. O que toca o eleitor é a raiva e é a vingança política. É isso que mobiliza o eleitor. Tanto a prova disso é a eleição de Bolsonaro e Lula. Por que o Lula ganhou muito? A diferença foi pouco, mas por que o Lula ganhou? Porque o Lula, você acha de fato que a população brasileira, a maioria, acha que o Lula é o melhor candidato para o Brasil? Não. O que mobilizou foi o ódio das pessoas
com as atitudes do Bolsonaro durante o mandato, durante a pandemia. Teve lá, falou besteira algumas vezes, que fez com que as pessoas, por muitas vezes que até votariam no Bolsonaro, ou até que não gostam do Lula, votassem no Lula, e vice-versa. Né? E o Bolsonaro também usou a estratégia de pregar o medo, pregar a raiva contra a esquerda. Então, assim, o que faz de fato mobilizar as pessoas numa campanha política é esse sentimento. Agora, vamos transferir para o Mato Grosso e para o interior. É lógico, são coisas diferentes. Só que o que mobiliza ainda são fatos, né, que as pessoas realmente se sintam na importância de mudar alguma coisa. Sei lá, digamos que um candidato a, sei lá, vereador de Diamantino, está falando de Diamantino, né? Diamantino vai reparar, que é uma coisa que eu reparei, eu moro em Cuiabá, pessoal, eu sou apaixonado por história. Eu reparei que, de fato, a cidade, na parte do centro histórico ali, a parte que conta, né, a origem da cidade, está abandonada. Totalmente. Não só aquela parte, tá? Eu vi também que tem ponte abandonada, tem saúde abandonada, lógico, coisas mais importantes. Mas se preservar a história de uma cidade é muito importante, porque, sei lá, o DNA da população está ali. Essa juventude que está chegando aí, muitos deles criticam, por exemplo, vai fazer uma foto ali com ou uma imagem ou uma gravação com um ex-governador, ou com um ex-senador, ou com um ex-presidente, não importa. E muitos falam assim, isso é velha política, né? Como é que está essa tratativa hoje? Isso funcionou num período, hoje ainda funciona. Os jovens conseguiram entregar um serviço à sociedade brasileira capaz de criar essa questão de nova e velha política. Eu, particularmente, não vejo absolutamente nenhum sentido nisso. Mas como você trata isso? Olha, ótimo ponto esse, Éder. Na eleição de 2016 até 2020, colou esse papo. E eu faço outra meia-culpa e eu também fomentei isso aí. De falar, nova política, juventude na política, nova política. O que aconteceu agora, pela visão do eleitor agora? O eleitor percebeu o seguinte, beleza, fulano de tal se elegeu com a bandeira de nova política, que ia abrir mão de privilégios, que ia usar carro pessoal, que ia economizar cada centavozinho ali. A população percebeu que no dia seguinte não mudou a vida dela. O cara que votou nele continuou sem emprego, continuou andando de ônibus, continuou com a vida ruim, né? O mercado tá caro, a luz tá cara, né? A água tá cara. Então o que ele percebeu? Beleza, esse cara prometeu fazer várias coisas, né? É um herói que economiza, que bate, vai duro, vai pra cima, mas minha vida ainda continua ruim. Então o que eu percebo? De 2020 pra cá, a população entende o seguinte, não é velha política, são os políticos tradicionais, é o político da entrega. É aquele cara que ele não é o expert em rede social, ele não é o cara que faz vídeos, né, chamativos, mas é o cara que senta na mesa com outros políticos e conversam sobre alguma solução que a cidade precisa, ou o estado precisa. É o que no fim e ao cabo é o que resolve. É o que resolve. Então, muitas vezes, a velha política estava trabalhando, resolvendo os problemas do estado, enquanto a nova política, entre aspas de novo, estava só fazendo um videozinho, ganhando like. Que eu falei lá atrás, né? É a política do espetáculo, que é algo muito ruim e muito perigoso para a nossa sociedade, porque a gente paga, quem paga os políticos somos nós. Então nós estamos pagando políticos para ficarem se promovendo, indo atrás de like e de view, que é outro ponto importante também, viu, Éder? Eu atendo muitos políticos, né? Fiz a campanha do Fábio Garcia em 22, como deputado federal, fiz do REC Júnior estadual, fiz do Ulisses Moraes, fiz do Gustavo Melo de Altaraguaia, e por muitas vezes, alguns deles se preocupavam muito com like. Meu post não está alcançando tantos mil views, não está tão bom. E eu vou dar um exemplo, de novo, que é o do Giorgio. Esse tempo atrás eu entrei na rede, acho que foi do Abílio. O Abílio faz vídeos, cara, que, sei lá, 200 mil views. Né? Só que muitas vezes, um vídeo do Abílio, 200 mil views, se sair na rua e perguntar para a pessoa comum, qual é esse vídeo, qual é esse assunto que está falando, a pessoa não sabe. Uhum. Já os vídeos do Jorge, que tem 10, 12, 15 mil views só, todo mundo na rua para ele e pergunta. Ou seja, tem dois fenômenos. Tem um fenômeno do tráfego pago para a rede social, onde de fato você vai ter número, vai ter views, vai ter acesso. E tem o fenômeno que os seus vídeos, eles de fato chegam nas pessoas na ponta, que é o principal, Éder. É o principal. Eu não quero que o meu assessorado
se cai na vaidade e fica vendo seus números crescendo, sendo que esses números não vão converter em algo real para ele. Então, muito além de views e likes, é importante criar uma campanha que tenha um engajamento real, engajamento na vida real das pessoas, como os vídeos de história de Cuiabá e como os vídeos da história de Diamantino agora com a doutora Monize vai acontecer. Eu te garanto que lá, daqui a pouco, quando soltar os vídeos, ela vai despertar interesse nos jovens, nos adultos, que vão falar, nossa, eu não sabia que, sei lá, que Diamantino quase foi a capital do Mato Grosso. Nossa, Monize, que legal o seu vídeo. Então, assim, gera conversas de bar, gera conversa entre as rodas de amigos. Então, isso sim faz a diferença no candidato, entendeu? Então, é preciso separar a busca por like, por view, como temos aqui no Mato Grosso, é meu amigo, mas faz isso, que é o Abílio, né, que é pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Uma coisa é a quantidade, né, e a outra é a qualidade. É a qualidade. Mas não estamos falando aqui de visual, não, né? Estamos falando assim, a qualidade do conteúdo que chega para prender a atenção da pessoa. Né? É isso mesmo. Porque de repente você já olha o vídeo de uma pessoa e fala, já sei, o assunto aqui vai falar disso, já sei do começo ao fim e nem vou ver. E né? você sabe que Mas você curte lá. E você sabe que tem estudo disso? Se você não prender a pessoa nos primeiros 5 segundos, ela vai pular seu vídeo. Então, se a estratégia é dos primeiros 5 segundos, você fala algo que queira segurar a pessoa no vídeo. Tem um detalhe, Rafael, talvez mais como orientação de marketing, né, que deve acontecer, as pessoas têm a mania de dizer assim, olha, você é candidato a vereador ou a vereadora e você está prometendo que vai resolver uma rodovia aqui ou que vai conseguir resolver o problema, como lá em Diamantino, do aeroporto, para que tenha pouso noturno, da Corpo de Bombeiros que não tem uma instalação em Diamantino. Diamantino está entre os 15 municípios mais ricos do Brasil, não tem um corpo de bombeiro lá dentro. São coisas assim. Aí o vereador, ou pré-candidato a vereador, como no caso da doutora Monize Costa, assume essas bandeiras, além da vital lá, que é a criança na concepção dela, né? As pessoas ficam meio na dúvida. Então é bom esclarecer isso, porque o executivo está ali para executar, para arrecadar e aplicar os recursos. Mas o legislativo tem uma parcela muito grande, e aí eu estou me alongando um pouco, eu quero a sua análise sobre isso. Tá? Aí, se você tem relacionamento, né, e é isso que a gente está mostrando da doutora Monize Costa, você elimina intermediários, você tem o acesso direto ao senador, ao governador, ao deputado federal, para buscar emendas parlamentares, para convênio. Você está colaborando com o executivo. Não é você que vai executar, mas o recurso das emendas você que foi buscar. Essa simbiose aí, executivo e legislativo, trabalha isso no marketing? Trabalha, e você falou um ponto fundamental mesmo, porque assim, faz parte do que eu queria contar aqui, né? Eu queria dar, assim, eu sei que você tem uma audiência muito bacana e pessoas comuns, pessoas que estão em casa assistindo agora. Vai uma dica para você nunca mais errar voto. E passa por isso. Vai chegar o período eleitoral, o seu Instagram, seu Facebook, seu TikTok vai ser lá inundado de campanhas anunciadas, de tráfego pago e de candidatos vendendo coisas que eles não vão poder entregar. Então, qual é a dica? O candidato A te procurou e prometeu mundos e fundos, é herói, é isso e aquilo. Você rapidamente dá um Google com o nome da pessoa lá, pesquisa, tenta saber o histórico dela, o que ela faz pela cidade, no caso do vereador. O que ela faz já enquanto cidadã, que é o principal. Se você quer ser vereador de uma cidade e você não atua na comunidade, por que você vai começar a atuar só depois de eleito? Não. Pesquise se a pessoa já faz um trabalho bacana pela cidade. Pesquise, principalmente se ela depende da política para alguma coisa ou não. Isso é muito importante. E no caso da doutora Monize, é bem isso que a gente estava falando sobre ela aqui. Ela não depende da política para sobreviver. E ela tem muitos bons contatos, que eu conheci ela conhece muita gente. Porque não adianta nada você votar num cara, mas o fulano está bonzinho, pesquisei, ele tem lá boas intenções, ele é da cidade também, mas se essa pessoa não tiver relacionamento, não tiver trânsito no meio político, ela vai ser um parlamentar que vai ficar, com todo o respeito da palavra aqui, vai ficar dando moção de aplauso na sessão. Ela não vai conseguir ter acesso a um governador de estado, a um prefeito, a um consórcio de municípios. Fica refém do prefeito. Fica refém, daí então assim, você não vai entregar nada. Agora, se é um candidato, você vê que consegue
ter trânsito dentro do estado, que consegue ir lá acessar o convênio do consórcio dos municípios para trazer uma benfeitoria para a cidade, que entenda as dores da cidade, principalmente. Ou que mesmo que tenha um não como resposta, saiba trazer isso para a população, usar a tribuna, né, da Câmara ou da Assembleia, depende da eleição, usar aquilo ali para dizer, olha, recebi um não, mas esse não está justificado da seguinte forma, por isso, isso. Foge as minhas forças lutar acima disso, mas Com fiz certeza. o que pude. É não é isso. isso? É esse o comprometimento que a gente cobra aí dos parlamentares. Como é que você lida com a questão da ética, né? Com essa questão de estar dentro de um formigueiro de vaidades, né? Desculpa o termo, abre aspas aqui, a inveja presente 24 horas, a gente sabe disso, e a pior coisa que tem é o fogo amigo, aquele que bate, você não vê de onde está vindo. Como vocês lidam com isso? A vacina? Tem vacinas para isso, tá? Inclusive, muito importante esse tema que, geralmente, uma pré-campanha, o que eu faço? Eu trago o pré-candidato, uma entrevista, inclusive no nosso podcast, até pedir permissão para divulgar pode divulgar. Podcast do Menos Coloca Política. para nós aí, Serginho, Tudo Menos Política, podcast. Ó, depois eu vou querer fazer merchan do meu assessorado também, se me permitir, viu? Tá aqui a pergunta. Para justamente, eu já preparo uma entrevista preparando o candidato para possíveis situações que ele pode ser alvejado durante a campanha. Para que desde já, ele já crie vacinas, que é chamadas vacinas, para quando o ataque vier, e geralmente vem, e por muitas vezes é fogo amigo, infelizmente, porque, gente, pensa comigo, geralmente um pré-candidato que não veio da política, ele entrou aqui agora, ele vai causar muita inveja primeiro, no próprio grupo político dele. Sim. Que vai ter gente lá dentro que fala, era minha vez, agora era eu, e fulano despontou na minha frente. Então já começa por aí, fora os adversários tradicionais, né, do outro lado. Então é muito importante já criar as vacinas, né, para que o candidato consiga, na hora que vier os ataques, já ter lá as respostas prontas ao ponto do ataque ficar pequeno, né, não surtir efeito. Mais uma vez, Rafael Milas e Jorge Aguiar lá apresentam o podcast Sim. Tudo Menos Política. É isso mesmo. Bastante acessado, é importante estar ali atualizando. De vez em quando sai uma treta ali entre eles e tal, e que bom que sai, porque é nas tretas que a gente vai identificando as coisas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a questão da inteligência artificial. Sim. A gente está observando aí que é um problema mundial. Sim. Né? Agora, até na família real, a Kate, numa foto, trabalhou lá de forma errada, você viu a celeuma que criou no mundo inteiro um prejuízo de imagem enorme. Mas hoje as pessoas colocam o Rafael aqui sentado com o Éder Moraes, é capaz de modular a minha boca e a sua, sim, e colocar um outro assunto aqui, e as pessoas às vezes não conseguem identificar isso. Como a gente vai lidar com isso? Olha, está aí a pergunta de R$1 milhão, porque nesse momento na Europa está sendo discutida uma regulamentação sobre isso, porque, pessoal, tem que parar primeiro de demonizar a palavra regulamentação. Né? É ruim em muitos aspectos, mas em outros é bom. E nesse caso é muito importante porque, de fato, essa inteligência está vindo para deturpar muita coisa. Você pode, de fato, fazer um vídeo com o Éder Moraes falando coisas horrorosas aqui ao vivo, e sendo que quem assistir vai ter certeza que é o Éder. Tem um recurso agora que lançaram que eles conseguem modular a própria voz da pessoa. Eu recebi um vídeo que era uma entrevista aquele vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose, mas com a voz em português, mas era a voz dele. Literalmente a voz dele. Porque quanto mais conteúdo você joga na internet, você vai alimentando a inteligência artificial com, essa é a voz do Éder, esse é o tom de voz que ele usa quando está feliz, quando ele está triste, então assim... Modula. Se ela consegue replicar a voz de um artista em português com a voz exata dele, o que não pode ser feito pelo mal, principalmente agora em campanha política. Né? Quando você trabalha essa questão, também é importante a gente lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral criou um observatório. Isso me dá arrepio. Isso me dá arrepio. E
é bom para você que está nos assistindo, para você que está nos grupos aí das redes sociais. Eu participo dos grupos, tenho até evitado discutir, mas eu vejo cada absurdo sendo postado, cada palavra, cada ofensa a algumas pessoas. No meu caso, quando me sinto ofendido com qualquer coisa, eu meto o processo judicial e a justiça define o que vai ser feito. Perfeito. Né? Porque a lei te protege quanto a isso. Agora, tanta barbaridade que é colocada ali na internet e as pessoas estão se esquecendo que já está em atividade no Tribunal Superior Eleitoral esse observatório. Dependendo da palavra que você utilizar, isso já é captado, vai ser analisado. Se isso for entendido como você se insurgindo contra a democracia, vai ter consequência. Né? Um exemplo só que eu estou dando aqui. Esse observatório complica o meio de campo ou ajuda? Eu acho que complica por um lado que poucas pessoas estão pensando, viu, Éder? Eu vi sobre esse assunto, me parece o seguinte, me parece que pode surgir o que aconteceu, você que é um leitor fanático por livros também, pode acontecer no livro 1984, né, que seria o Grande Irmão, o Estado Vigilante, né, o que pode gerar uma censura prévia. Qual é o meu medo disso? Pessoal, isso aí é um sistema do governo federal, como se fosse botar a inteligência artificial até para procurar palavras-chave que poderão... inteligência artificial combatendo a inteligência artificial. Só que o perigo disso pode surgir daí censura prévia, que é ruim. Porque assim, quem são as pessoas que vão estar julgando o que é, o que não é? Né? Aquela geração nós da pós-verdade, né? Que é o nosso grande medo da pós-verdade, é isso. Então, aí que está o exagero. Eu acho importantíssimo, o negócio falou, pessoas inteligentes, Éder, agem como você age. A receber um ataque na rede social, você tem meios para processar a pessoa. Porque, de novo, né, não ache que você está deixando ódio na rede, que fica por ali, está escondido atrás do teclado. Não. Não tá. Você xingou, ofendeu, caluniou alguém, a justiça comum, né, ela vai te perseguir. Porque esse é o correto. E, de novo, o que não pode na vida real, não pode na vida virtual, gente. Eu não posso chegar ao vivo aqui para uma pessoa e ofender e caluniar. Na rede social também não. Agora, minha preocupação é quando o Estado acha que ele pode julgar e prever o que você vai falar. Tem um filme, eu sei que você gosta muito de cinema também, que é o Minority Report. Era aquele ator que fez que fez o Top Gun, aquele famosão. Tom Cruise. Tom Cruise. Esse filme fala sobre isso. É quando o Estado já começa a proibir você de falar e fazer certas coisas. É um perigo, né? Olha, nós vamos a mais um intervalo, é um minutinho, nós já estaremos de volta. Eu vou falar do papel nessa tarefa toda, o que o jurídico pode desempenhar. Sim. Qual a assessoria, treinamento de uma assessoria, porque ele não é onipresente, né, para cuidar de 4, 5, 6 campanhas, dar atenção a todas, como é fazer o treinamento desse pessoal na ponta final e o que umas pesquisas eleitorais podem influenciar realmente nas eleições. Um minutinho, nós estamos de volta. De volta aos nossos comerciais, hoje entrevistando Rafael Milas, marqueteiro político, apresentador do programa, do podcast Tudo Menos Política, né, e presta uma assessoria aí a diversas figuras políticas do estado de Mato Grosso. Rafael, continuando a nossa entrevista do bloco anterior, o jurídico desempenha um papel fundamental? Você trabalha em conjunto ou deixa os problemas sendo criados, o jurídico corre atrás? Há uma comunicação entrelaçada entre vocês? Total. Tanto que o Jorge, né, que é o pré-candidato aqui de Cuiabá, vereador, ele é advogado, né? E é meu sócio na minha empresa. Qual a importância disso? Porque até post que você solta, vídeo que você solta, por muitas vezes eu prefiro que o advogado esteja no grupo de comunicação para ele ver se tem uma palavra que usou errada, se pode soltar aquele vídeo daquela maneira, se aquela locação onde foi gravado era permitido.
para evitar dor de cabeça. Então, o jurídico é fundamental para evitar ter dor de cabeça durante a campanha, porque do outro lado, o jurídico, fica caçando pequenas falhas para atrapalhar esse processo. Pesquisas eleitorais, qual o real efeito disso? Ajuda, atrapalha, baliza? Cara, eu acho que é um pouco de tudo isso. Eu acho que ela baliza e ela atrapalha também, porque eu não sou daquela teoria de que pesquisas são compradas, não sei o quê. Eu acho que deve ter um ou outro aí que faz isso, mas a grande maioria acontece falhas de procedimento mesmo, de pesquisa, falha técnica de pesquisa. Não que está favorecendo o A ou B. Mas, de fato, quando você planta que você fez uma pesquisa, e geralmente você vai ver isso agora, a partir de agora. Fulano de tal desponta aqui, pesquisa, não sei de onde aí, mostra o candidato A com 30% à frente, decolou, disparou. Você já olha, você eleitor, já olha com cuidado. Porque isso influencia, porque o brasileiro, infelizmente, está enraizado no brasileiro, aquela coisa assim, não posso perder meu voto. E eu vou votar no Tales daqui, mas eu vou votar no Tales porque ele vai perder, porque a pesquisa que eu vi lá... Pessoal, primeiro, não existe isso, perder voto. Você vota porque você tem convicção que seria o melhor. Se a pessoa não ganhou, aí é outros 500, mas não tem que parar com essa mania de não vou perder voto, vou votar quem vai ganhar. Então, principalmente nas periferias, isso é muito comum, né? Então, quando o candidato solta um material desse, supondo que ele está na frente, isso influencia muita coisa. Isso realmente atrapalha. Então, a gente está vendo aqui agora, né? A gente começou a ver aqui o próprio Botelho soltando já pesquisas, mostrando que a população está a favor, e às vezes ele é muito forte. Mas ele nunca vai ter a certeza, porque pode ser que o procedimento de pesquisa está defasado, pode ser que a empresa que fez a pesquisa quer favorecer A ou B. Então, o eleitor fica a dica, né? Vote em sua convicção. Não vai votar, pelo amor de Deus, só porque você viu a pesquisa lá saindo. Como é a sua relação com a sua assessoria, né? Eu disse no bloco anterior que você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não só você, qualquer marqueteiro e tal. Ele tem que ser o catalisador, né, das informações. Ter qualidade em quem busca as informações para te trazer, as filmagens que são feitas, o filtro que se faz, como postar, enfim. Essa assessoria que trabalha com você, como que é essa relação, como que é essa produtividade? Eu acho que é o coração da campanha, né? A gente ter pessoas trabalhando comprometidas, que querem realmente fazer aquilo dar certo. Porque de fato eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Apesar que geralmente eu nunca fecho mais de 2 campanhas, porque eu acho que a gente tem que ter saúde para olhar para todo mundo com carinho, né? Então geralmente eu nunca, por exemplo, pegaria 2 vereadores do mesmo município, 2 deputados, porque é até antiético. Mas no caso de Diamantino, né, nós estamos montando uma equipe treinando pessoas lá sobre a minha supervisão, fazendo da maneira que eu faço para que quando começar a campanha, e às vezes que eu não puder estar lá, a pessoa faça o trabalho de lá e eu oriente daqui. E em Cuiabá a mesma coisa. Em Cuiabá eu também estou cuidando da campanha da pré-candidatura do Geórgio. É a mesma maneira, tem o Thales aqui com a gente hoje, que é um grande menino que já está voando na área. Então, eu faço questão de passar meu conhecimento para frente, para que isso, na verdade, não por uma questão porque eu sou iluminado, eu sou um benfeitor, não. Simplesmente porque eu quero ter braços me ajudando para que eu não seja sobrecarregado de trabalho, sabe? Então, de fato, a gente treina equipes fora, só que sempre estou acompanhando os grupos, sempre estou dando orientação, e eu acho que é fundamental, né, ter pessoas boas por perto. Rafael, você nessa tarefa do marketing político, evidentemente, não para, né? E com certeza a família muitas das vezes sente a ausência, né? Porque tem que estar viajando, tem que estar fora de horário gravando. Como é que fica a família nisso tudo? Quem que é o seu porto seguro, né? Fala um pouquinho sobre a sua família pra gente. Cara, com certeza a minha esposa, a Marcela, né? Marcela Godoy, minha esposa, eu tenho lá o meu filho Davi, de 2 anos, em casa, e a Marcela trabalha, ela faz tudo, corre o dia inteiro, faz 1000 coisas ao mesmo tempo e ainda me dá esse suporte, porque de fato, na minha área, tem que viajar mesmo, tem que estar ausente, e muitas vezes, por mais que eu esteja aqui em Cuiabá, a cabeça está a 1000, pensando em 1000 coisas,
Então, ter uma esposa que te dá todo esse suporte aí, todo esse amparo, não seria nada se não fosse ela lá em casa cuidando de mim, do meu filho, da minha família, e eu podendo viajar tranquilo, né? Nessa correria que a gente está falando aqui do dia a dia, é o podcast, é o auxílio, é estar aqui na TV, enfim, é uma dinamicidade, né, muito grande. Como fazer para não deixar o cansaço afetar a qualidade? Não sei, tá aí uma coisa que eu adoraria até te perguntar, viu, Éder? Porque eu ainda não consigo, eu não sei desligar ainda. Minha esposa até reclama em casa, fala que eu não saio do celular, mas é porque quando a gente assessora políticos, o político também não dorme, né? Então, você recebe mensagem à noite, de madrugada, cedinho, então você acaba tendo o péssimo vício de não sair de perto do celular, que é uma coisa que eu tenho como meta ainda, sabe? Desapegar um pouco, mas... Passar pro Thales. Passar pro Thales, mas por enquanto eu tô muito pilhado, assim, cara. Esses anos pra cá eu não aprendi a desligar ainda. Não aprendi. Bem. Rafael, quero te agradecer. Foram aí já 1h05 minutos. Nossa, passou muito rápido. Passa muito rápido de programa. Te agradecer aqui pela presença, por ter atendido, né, o nosso convite, por estar conosco, passar a sua visão do marketing político, da forma que você trabalha. Com certeza vai despertar interesse em outras pré-candidaturas aí pelo Estado. Desejo a você muito sucesso. Desejo que você cuide da pré-campanha, da campanha da doutora Monize Costa, que é minha filha, lá na cidade de Diamantino, médica, pós-graduada em pediatria geral, em neonatologia, em emergências e urgências pediátricas e agora fazendo uma outra pós-graduação na área de neuropediatria, que não é fácil. E esses cursos todos fazendo em São Paulo, presencial, né? Uma vez por mês tem que estar lá em São Paulo, prestando prova, se dedicar às crianças, que é o sonho da vida dela. Ela não abandona isso por nada, as crianças de Diamantino, né? E você está captando esse sentimento, captando toda essa alma, né, da doutora Monize Costa, e eu sei que ela vai estar em muito boas mãos, assim como o Giorgio Aguiar, né, está aqui também em muitas boas mãos, assessorado por você. Você tem aí 1 minuto para suas considerações. Eu agradeço muito, Ed. Para mim é uma honra estar aqui. Eu conheço você fora das câmeras e você é um cara brilhante, é um intelectual, já fez várias faculdades. Eu sei que você é um cara que adora estudar, adora ler. Tanto é que Monize Costa é essa médica brilhante, né? Ela tem que puxar, ela de fato é estudiosa, ao mesmo tempo, tipo de permissão, fazer um merchanzinho dos meus assessorados. À vontade. Né? Pessoal, se você está em casa agora aí, acesse o Instagram, pesquisa lá, Monize Costa, Monize com 2 N's e Z, Monize Costa. Você vai ver lá que, cara, o trabalho é legal, ela é uma mulher fantástica. E acompanhar ela nesse final de semana foi maravilhoso, ao mesmo tempo cansativo, porque ela não, de fato, ela vê criança, ela atrapalha a gravação até porque ela quer de fato dar atenção, ela quer parar, brincar, ver, atender. Então Só pegando esse gancho seu, que é importante, muitos se lembram, né, ou talvez pelo nome está tentando, a doutora Monize Costa era aquela menininha que apresentava aqui um programa de televisão chamado Hora de Alegria, com Monize Costa. Ela apresentou dos 7 anos de idade aos 14 anos, 7 anos no ar, ininterrupto. Então já pode aposentar, já ela tem na trabalho. Band, na Record, não me lembro as redes aí, várias que ela trabalhou, né? Então ela tem realmente essa facilidade aí de comunicação. E é isso, né? Te agradecer por estar explorando bem esse lado dela, comunicativo, trabalhadora, honrada, cristã, né? Com a doutora Monize, conversa não faz curva, né? Enfim. E mandar também um abraço pro Rômulo, esposo dela. Rômulo Zangeroli, meu genro, meu filho também, né? Ganhei um filho, que é o Rômulo Zangeroli, meu genro, uma pessoa maravilhosa, produtor rural lá da região, nascido em Diamantino, a família Zangeroli de Diamantino. E trabalhador, viu? Pega um trator lá, realmente trabalha, não é... A coisa chamada aqui é agroboy, não. Ali é peão mesmo. De raiz. É raiz.
tem a propriedade, mas não abre mão de estar lá trabalhando junto com os empregados, acompanhando a produção, a colheita, a classificação, enfim, carregamento. Né? Ontem eu estava lá com eles e eles com os problemas lá danados, porque o sistema da Secretaria de Fazenda estava fora do ar. Que é outra questão também, né? Não conseguia entrar e tal, daí a gente procurou saber o que era, realmente era questão de 1 hora ia voltar ao ar e tal, e foi resolvido, foram emitidas as notas, tudo normal. Então, assim, Deus me deu mais um filho, que é o Rômulo Zangeroli, um beijo aí no coração dele, do Erasmo Zangeroli, que é o seu pai, da Kelly Zangeroli, né, que é a sua mãe, e toda a sua família, as irmãs, todas as pessoas maravilhosas. Então é isso, muito obrigado. Muito bem-vindo, volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Será uma honra para mim. Tamo junto.